Embolou o Campeonato Brasileiro, embolou foi tudo, pessoal, no Campeonato Brasileiro, nessa rodada 34, após os empates de Palmeiras, Santos, a derrota do Flamengo pro Fluminense, o empate do Juventude dentro de casa contra o Cruzeiro, Fortaleza ganhando do Bahia na Arena Fonte Nova, o Internacional ganhando do Ceará lá dentro no Castelão. Tá tudo indefinido, tá tudo embolado na disputa contra o rebaixamento e também na disputa pelo título brasileiro. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Leondas e você tá no Felipe Leondas Comenta. Análise de futebol com muita resenha sempre. Começando aqui, pessoal, sem muita enrolação com as análises de hoje, vamos falando de Palmeiras e Vitória, jogo que terminou em 0 a 0. O Verdão jogando no Allianz Parque estava a 3 pontos do líder Flamengo no começo da rodada e perdeu uma oportunidade de ouro para se encostar cada vez mais. O Palmeiras, comandado pelo Mister Abel Ferreira, foi a campo montado com Carlos Miguel no gol, Jeff Té e Bruno Fux nas laterais, Micael e Murilo fazendo a dupla de zaga, Andreas Pereira e Maurício um pouco mais recuado, Alan pelo lado direito, Bruno Rodrigues na esquerda e Rafael Veiga como meia mais centralizado, e na frente como ponta de lança, Flaco Lopes. Já o Vitória, do Mister Jair Ventura, veio com Thiago Couto no gol, Raul Cáceres, Edu, Lucas Alter, Camutanga, Ramon, Gabriel Baralhas, William Oliveira, Aitor Cantala Pedra, Eric e Renzo Lopes. O Alviverde teve um primeiro tempo muito inócuo, onde só conseguiu 2 finalizações, sendo nenhuma delas na baliza, não sendo uma noite inspirada para a dupla de ataque Flaco Lopes e Bruno Rodrigues. Tampouco para o meio campo, que sofreu para criar jogadas, inclusive errando vários passes bobos. Uma primeira metade ruim para a equipe do Mister Abel. Já no segundo tempo, nem mesmo a entrada de Vitor Roque foi suficiente para tirar o 0 do placar. O Palmeiras só ficava se limitando a fazer cruzamentos. Esse resultado, eu ia dizer que nada ajudou o Palmeiras, mas pelo menos tirou um ponto de diferença. Mas ainda, se o Palmeiras tivesse ganho, o Palmeiras estaria com 70 pontos e o Flamengo com 71 estaria bem mais fácil de ultrapassar a equipe carioca. Ainda assim é um resultado que preocupa, até porque o Palmeiras tem uma final para disputar, a final de Libertadores, na próxima semana lá em Lima contra o Flamengo. Mais um título que essas duas equipes vão disputar nessa temporada. E preocupa porque esses resultados ruins, o empate contra o Vitória, a derrota contra o Santos na semana passada, pode afetar muito o mental da equipe para essa final que vai acontecer. O Palmeiras, que ocupa a vice-liderança do campeonato com 69 pontos e pega o Fluminense em casa neste sábado. Já o Vitória, comandado pelo Mister Jair Ventura, que na minha visão está fazendo um bom trabalho à frente do Colossal. Claro, não é um primor técnico, não é um Guardiola, um Klopp da vida, mas comparado com aquele Vitória do tempo do 8 a 0 contra o Flamengo, já está muito melhor. Um destaque para Thiago Couto, que operou verdadeiros milagres no Allianz Parque e ajudou o Vitória a somar este ponto vital na luta contra o rebaixamento para a Série B de 2026. Vitória que ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento com 36 pontos. Passando para o jogo da equipe do Flamengo, que nesta rodada enfrentou o seu rival Fluminense no jogo de número 457 entre os dois clubes. Fluminense comandado pelo Mister Luiz Ubeldia, que veio com Fábio, Samuel Xavier, René, Thiago Silva e Freitas, Hércules e Martinelli mais recuado, Serna, Lúcio Acosta, Canóbio e Everaldo como ponta de lança. Já o Flamengo de Felipe Luiz veio com Rossi no gol, Emerson Royal e Ayrton Lucas nas laterais, Léo Pereira e João Vitor na zaga, Pulgar e Saul, Samuel Lino e Luiz Araújo nas pontas, Carrascal mais centralizado e Bruno Henrique como ponta de lança. Jogo que terminou com a vitória do Tricolor, com um placar de 2 a 1, gols de Lúcio Acosta, que acertou um belo remate de fora da área para abrir o placar para os comandados do Mister Zubeldia. Um verdadeiro gol de videogame, como diria Gustavo Villani. Kevin Serna, que aproveitou um grande falhanço do jovem defesa central João Vitor, que tentou recuar para o guarda-redes Rossi, que na hora de dominar o recuo também estava todo destrambelhado, sem saber o que fazer. Serna só aproveitou e empurrou a bola para o fundo da rede e um gol sozinho. No segundo tempo, o Flamengo, mesmo com um pouco mais de dificuldade, passou a pressionar mais o adversário. Aos 39 minutos da segunda etapa, o Flamengo ainda conseguiu diminuir um Jorginho de pênalti, que inclusive, pênalti bem batido, ele pega daquela corrida dele, dá o pulinho que é marca registrada dele antes de bater na bola. Que categoria! No finalzinho da partida, o Flamengo ainda pediu um pênalti em cima de Everton Cebolinha, que não foi dado, o que confirmou a vitória por 2 a 1 para a equipe do Fluminense. Fluminense, que pega o Palmeiras no Allianz Parque nesse sábado, ocupa a 6ª colocação com 54 pontos, estando na zona de classificação para a pré-Libertadores, atrás do Flamengo, que tem... Flamengo não, do Botafogo, que tem 55. Já o Flamengo agora, né, líder da competição, tem 71 pontos e enfrenta o Red Bull Bragantino também nesse sábado. Um dos jogos mais importantes dessa rodada, Santos e Mirassol, jogo que terminou 1 a 1. Eu tinha dito que Neymar é um jogador que pro bem e pro mal ele influencia, ele modifica o ambiente.
E foi exatamente isso que a gente viu nesse jogo de Santos e Mirassol. Ele influenciou e modificou o ambiente para o bem e para o mal. Pois bem, a equipe do Santos, treinada pelo mister João Pablo Vojvoda, veio com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius e Souza nas laterais, Frias e Zé Evaldo na zaga, William Arão, João Schmidt e Zé Rafael fazendo meio de campo, e no ataque Barreal, Lautaro Dias e Neymar Júnior. Já o Mirassol, do mister Rafael Guanais, foi a campo com Walter no gol, Lucas Ramon e Reinaldo nas laterais, James e João Vitor na zaga, José Aldo, Gabriel e Danielzinho no meio, Alisson, Negueba e Cristian Renato fechando o ataque como centroavante. O Santos, que já no comecinho consegue um lançamento inspiradíssimo de Lautaro Dias e Neymar, que com muita inteligência consegue evitar o fora de jogo e dar o arranque para estar na saída do goleiro Walter e pôr a bola mesmo dentro do gol para abrir o placar. O Peixe continuou inspirado e quase que ampliava, parando nas defesas do experiente goleiro Walter, e inclusive ainda teve um pênalti em cima de Barreal que foi anulado porque ele estava impedido. Se no primeiro tempo a gente viu um Neymar inspirado, no segundo tempo ele comete um pênalti em cima de Reinaldo, que cobra a penalidade e empata para a equipe a sensação desta temporada. Depois disso, o jogo bem que ficou aberto. Tivemos boa chance com o Robinho Júnior, que parou na defesa de Walter, e o próprio Neymar, que desperdiçou uma boa chance já nos minutos finais da partida. Final de jogo 1-1, o que deixa a equipe do Santos numa situação ainda delicada na luta contra o rebaixamento. Então, pessoal, falando dos jogos de ontem, vamos começar por Juventude e Cruzeiro. O Juventude, que recebeu o Cruzeiro no estádio Alfredo Jaconi, foi um jogo de 6 gols. Marcelo Hermes e Gabriel Talhari 2 vezes marcaram os gols da equipe da casa. Já para a Raposa, quem marcou os gols foram Sinisterra e Caio Jorge 2 vezes. Inclusive, o pernambucano de 23 anos lidera a artilharia da Série A com 19 gols marcados. Terminado o empate, esse resultado de nada ajudou nenhuma das duas equipes. Muito mais a equipe do Juventude, que continua na zona de rebaixamento, está na vice-lanterna com 33 pontos, tem 3 pontos a menos que o Vitória, que é o primeiro time da zona. E para o Cruzeiro também foi um resultado amargo, porque caso ganhasse ontem, poderia chegar a 67 pontos, encostando no vice-líder Palmeiras, que tem 69, e no Flamengo, que tem 71 pontos e lidera a competição. Eu não tô aqui para dizer que isso ia dar o título pro Cruzeiro, seria uma irresponsabilidade minha dizê-lo, mas ia dar um gás novo pro time e ia recolocar ele na briga pelo título brasileiro. Mesmo porque tem a final semana que vem, Palmeiras e Flamengo pela Libertadores, e o Cruzeiro podia aproveitar esse foco que os dois vão ter que empenhar para essa final da Libertadores, podia aproveitar para tentar correr por fora e quem sabe comendo pelas beiradas ganhar o título. E ainda mais no contexto dessa rodada 34, né, que o Palmeiras e o Flamengo tropeçaram em seus 2 jogos. Bom, o Juventude nesse domingo pega o São Paulo no estádio Morumbi, e o Cruzeiro também nesse domingo vai receber o Corinthians em casa. Dando uma passada rápida também para falar do majestoso, o clássico São Paulo e Corinthians, terminou 3-1 pro Corinthians. Eu não vou me estender muito nessa parte daqui, só tô falando porque para não deixar passar em branco. Quem marcou os gols do Corinthians foram Yuri Alberto 2 vezes e Memphis Depay. E Gonzalo Tapia fez o gol de São Paulo. Como dito, eu não vou me alongar muito porque essa partida, na minha visão, de nada vai mudar muito o rumo do campeonato. Tanto que as duas equipes têm a mesma pontuação, mesmo número de vitórias, derrotas, empates, gols marcados e sofridos. É quase uma cópia uma da outra. Então ali entre a 9ª e a 10ª colocação, eu não vejo com risco de rebaixamento para nenhuma das duas equipes. Mas também eu acho que vai passar um pouquinho longe na disputa de vaga para Libertadores. Talvez um ou outro consiga uma vaga na pré, caso em um mundo onde vai ter que o Campeonato da Libertadores ou vai ser Palmeiras ou Flamengo, ou seja, já abriu uma vaga. Aí no mundo onde Fluminense ou Cruzeiro ganha a Copa do Brasil, talvez uma dessas vaguinhas que se abra, o Corinthians ou São Paulo consiga conseguir essa vaga, mas eu acho difícil. Mas assim, apesar disso tudo, a partida foi bem interessante de se ver. Passando agora para uma partida que é importantíssima e que altera o cenário na luta contra o rebaixamento. Na Arena Fonte Nova, o Bahia e o Fortaleza se enfrentaram com o jogo terminando com um placar de 3-2 por Leão do PC. O Fortaleza no primeiro tempo, já depois de ter um gol impedido e uma chance inacreditável desperdiçada, abriu o placar com Barreiro e 6 minutos depois Herrera ampliou fazendo 2-0. Ambos os gols vinham de cruzamento e os dois também sendo de cabeceio. No segundo tempo, pênalti para o Bahia, William José converte e diminui para o tricolor baiano. Daí pra frente, bem que o Bahia tentou empatar, mas Davidson apoiou fazendo 3-1. O Bahia ainda diminui no 42 minutos do segundo tempo, mas com chances perdidas no finalzinho da partida, não conseguiu anotar o gol de empate, terminando 3-2 por Fortaleza. O Bahia, que continua na 7ª colocação, provavelmente vai pegar para a Libertadores mesmo. Tem 53 pontos, 8 a mais do que o Red Bull Bragantino, o 8º colocado, e eu acho que não vai sair muito dessa posição. Vai brigar mais pela pré-Libertadores mesmo. Já o Fortaleza ganha um respiro na luta contra o rebaixamento, tendo 34 pontos, ocupando a 18ª posição na tabela.
Não se engane, a situação do Fortaleza ainda é uma situação muito combalida, mas a vitória de ontem fora de casa mostrou-se vital, pois em caso de revés, estaremos a falar de um Fortaleza com 32 ou 31 pontos, atrás até do Juventude, o que iria confirmar cada vez mais a sua queda para a segunda divisão. Novamente, ainda não dá para cravar nada, seria responsabilidade minha fazer isso aqui, mas vai ser muito interessante ver como o Fortaleza e as outras equipes que ainda brigam contra o rebaixamento, o Santos, o Inter, Juventude e o Vitória, vão se comportar nessas últimas 4 rodadas. E por falar em Internacional, vamos passando agora para o último jogo da noite de ontem. Tivemos Ceará Internacional no Castelão. O Ceará, que já começou nos 4 minutos do primeiro tempo com expulsão, onde Vina foi mandado mais cedo para o vestiário após uma dura entrada em Luiz Otávio. Mesmo assim, o Internacional não conseguia se impor na partida, ainda que tivesse a superioridade numérica. Já no segundo tempo, com a entrada de Carboneiro, que inclusive marcou um gol nessa data FIFA, foi o gol da vitória de 2-1 da Colômbia contra a seleção da Nova Zelândia, o Inter assumiu uma postura mais ofensiva, onde ainda conseguiu abrir o placar com o Vitinho no terço final da segunda etapa. Depois o Ceará empata com um gol contra de Ricardo Matias, mas ele se redime e marca o gol da vitória do Internacional no finalzinho da partida, terminando o jogo com um placar de 2-1 para os gaúchos. Após a partida, o Ceará ocupa a posição de número 14 com 42 pontos e o Inter se afasta um pouco da zona de rebaixamento, ocupando o 15º lugar com 40 pontos. O Ceará tem como seu próximo compromisso o jogo contra o Mirassol lá no Maião, na segunda-feira à noite. Já o Inter também na segunda-feira recebe a equipe do Santos no Beira-Rio. É confronto direto, é um jogo que com certeza vai pegar fogo. Pois bem, é uma vitória importantíssima para a equipe internacional, pois em caso de derrota, ia estar com a mesma pontuação do Santos e apenas um ponto a mais na frente do Vitória. Inclusive, até estava vendo um vídeo de Fabiano Baldasso, e ele disse que essa vitória é uma das mais importantes dos últimos tempos para o Internacional. E eu, em parte, concordo com ele. Por quê? O Internacional, de uns tempos para cá, tem dado muito vexame, muita pipocada. Você tira, por exemplo, daquele Internacional e Fluminense na Libertadores 2023, e o Internacional abre o placar e leva os 2 gols da virada já nos últimos minutos. Você também tem a decepção que foi esse ano, que inclusive eu, sem querer ser muito agressivo nessa minha crítica, mas na minha opinião, o Internacional joga o pior futebol do Campeonato Brasileiro, depois do Sport. Mas o Sport não precisa nem se alongar falando sobre o Sport. Aí depois do Sport, para mim, o pior futebol do Brasileirão é o do Internacional. Inclusive, ontem o Internacional perdeu o Carboneiro expulso. Carboneiro, que para mim é o melhor jogador desse time. Aí você vai pegar um Internacional contra o Santos no Beira-Rio. Tá certo que o Internacional vai um pouquinho mais folgado pro jogo, vai. Mas mesmo assim, é briga, é jogo direto contra o rebaixamento. Vai sem Carboneiro. E ainda mais, além desse jogo contra o Santos, os próximos jogos do Internacional são contra o Vasco da Gama, lá em São Januário. Pega o São Paulo e termina o Campeonato Brasileiro contra o Bragantino em casa. E falando do Santos, que é o time que tá nessa disputa contra o Internacional, mais diretamente, depois do jogo contra o Inter na segunda, vai pegar o Sport em casa, Juventude fora e termina contra o Cruzeiro. Contra o Internacional vai ser um jogo difícil. Eu não consigo de pronto dizer quem vai ganhar esse jogo. Eu acho que tá com a cara de empate muito grande. E quem ganhar provavelmente vai ser num 1-0 ou num 2-1 assim, mas não vejo ninguém ganhando com uma vantagem assim muito grande em comparação com o outro. Aí tem esse jogo do Sport depois, que eu acho que é muito difícil que o Santos não ganhe, até porque o Sport já tá rebaixado, já não tem mais nada o que se fazer. Pega o Juventude lá no Alfredo Jaconi na penúltima rodada. Se o Juventude ainda tiver alguma chance de permanecer na Série A, vai ser um jogo dificílimo, até porque o Juventude no Alfredo Jaconi é diferenciado. E o último jogo também contra o Cruzeiro vai depender muito também do que é que o Cruzeiro vai estar disputando. Se o Cruzeiro tiver alguma chance de título, eu acho que já não vai ter mais na última rodada, mas se tiver, vai ser outra complicação. Mas se o Cruzeiro já não valer mais nada no campeonato, já tiver a sua vaga na Libertadores garantida e não tiver mais chance de ganhar o título, acho que é outra vitória pro Santos. Passando para a equipe do Fortaleza. Fortaleza que pega o Bragantino na próxima rodada, depois tem Atlético Mineiro, Corinthians e Botafogo. Esse já tem uma tabela mais difícil. E até porque o próprio Fortaleza, eu acho que mesmo que você vê que tá melhorando um pouco, que é um time que busca mais o resultado e tudo, mas infelizmente eu acho que essa mudança, essa acordada que o Fortaleza deu chegou tarde demais. Mas como dito, tudo pode acontecer daqui pro final do campeonato. Aí você tem o Vitória, que vai pegar o Sport agora domingo. Acho que é 3 pontos por Vitória. Depois recebe o Mirassol em casa, Bragantino fora e São Paulo em casa.
Vitória eu acho que já tem uma tabela um pouco mais tranquila, por assim dizer, por mais que vai pegar o Mirassol. Mas também dependendo de como tiver se o Mirassol já tiver mais encaminhado na fase de grupos da Libertadores. Já se classificou agora, matematicamente. Já tá pelo menos garantido na pré. Mas se o Mirassol tiver já garantido sua vaga na fase de grupos, acho que seja um jogo que o Vitória consiga ganhar com mais facilidade. Bragantino e Vitória lá no Cícero de Souza Marques, eu acho que, por mais que seja fora de casa, o Vitória tem condições de ganhar esse jogo. E por último, fazendo uma apanhada dos jogos dos times que estão no Z4, temos o Juventude que vai pegar o São Paulo na Vila Belmiro. Eu tinha dito antes que era no Morumbi, mas tinha me esquecido que o Morumbi tá fechado o resto do ano. Aí o São Paulo vai mandar os jogos na Vila Belmiro. Depois pega o Bahia, Santos e termina o campeonato contra o Corinthians. Aí eu já acho um pouco mais complicado pro Juventude, porque tá com 33 pontos, vice-lanterna. Eu acho que não tem muito mais pra onde o Juventude fugir. Se tivesse ganho ontem do Cruzeiro, aí seria outra situação. Teríamos o Juventude com 35 pontos, na frente até do Fortaleza. Mas infelizmente eu acho que também foi um time cuja reação chegou tarde demais. Mas é isso, pessoal. Essas foram as análises de hoje. Amanhã a gente tem, pelo Brasileirão, Botafogo e Grêmio, Flamengo e Bragantino, Palmeiras e Fluminense. Pela Série B a gente tem Novo Horizontino e CRB. Um jogo que não vale nada porque nenhum dos dois times nem sobe mais e nem cai mais. E também, por último, mas não menos importante, temos Atlético Mineiro e Lanús pela final da Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro que chega nessa final podendo conquistar o seu primeiro troféu da Copa Sul-Americana. E dar uma alegria para sua torcida num ano que foi tão difícil para o Galo, seja dentro, seja fora de campo. Mas é isso, pessoal. Um abraço a todos. Valeu e até amanhã.